Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Mauro Imóveis. A certeza de bons negócios você encontra aqui. Olá para você, começando aí mais um programa Empresas e Negócios para todo o sul do Brasil, para quem está acompanhando via cabo, ou quem está na internet, né, ao vivo no nosso site, ou mesmo quem está lá brincando no YouTube lá e pedindo para ver as entrevistas que a gente leva a você toda semana de empresários, CEOs, gerentes que vão contar um pouco da sua história, servir de inspiração, porque o Brasil é um país de empreendedores. O Brasil vive do empreendedor e cada empreendedor que aqui aparece vem trazer um pouco da sua história para você ver os desafios, os problemas que a pessoa enfrenta para até chegar a ser um empreendedor nesse país um tanto difícil que nós temos aqui. Eu hoje tenho uma pessoa super especial que vai trocar uma ideia com a gente, com uma ideia bem legal, inovatória, mas com certeza você conhece. Eu vou conversar com o Jefferson Cristiano Ferrari, que é proprietário da Metal Press. Lançou aí um negócio super bacana, depois você vai ver as imagens, que é o System Box, né? Isso. Mas antes de falar nisso, primeiro, obrigado por estar aqui, Jefferson, no programa. Você sabe que eu gosto de saber histórias, né? Nosso negócio aqui é conhecer um pouco da história. Eu já olhei aqui, Ferrari, né? Deve ser italiano. Me conta um pouco da tua história de vida até chegar hoje. Primeiramente, olá a todos, né? Obrigado, Júlio, pela oportunidade de eu contar um pouco da trajetória ali também. Pois então, o nome Ferrari vem da Itália ali, né? Da região de Apiúna. Meu pai é da região de Apiúna. Só que eu sou 50% italiano e 50% alemão. A tua mãe Minha mãe é uma Bush, então ela tem a descendência alemã. Até os 4 anos eu só falava alemão. Não sabia uma palavra em português. Então, né, mas a família toda falava só alemão, então? Sim, porque eu fui criado então junto no mesmo terreno da casa da minha mãe, tinha a casa dos meus avós, né, Opiome, que a gente chama, né? Sim. E eles só falavam alemão, né? Eles falam português tudo, mas falavam somente e olha que era um Ferrari falando alemão, né? Isso até o meu sotaque acho que entrega um pouco. Hoje não tenho mais aquela habilidade toda para falar o alemão, né? Mas ainda escapa. Me escapa e ninguém me vende, né? Se alguém estiver falando alemão, eu entendo o que está falando, ninguém me vende. E o que teus pais trabalham? Era Apiúna, você fala, né? Apiúna... Eles vieram de Apiúna, né? Mas eu nasci em Dayal, eles casaram em Dayal, né? Minha mãe é de Dayal. E então, nasci lá e estou até hoje lá, né? Minhas raízes estão lá e não saí, né? Mas a família trabalhava com o quê? Pois é, meu pai trabalhava aqui na Kremer, em Blumenau, e a minha mãe na extinta Maju. Ele de Apiúna para Indaial? Não, já estava morando em Indaial. Já estava morando em Indaial. Mas mesmo assim e aí aos 4 anos, né, eu já tinha os 4 anos e minha mãe estava grávida do meu irmão, meu pai sofreu um acidente e veio a óbito, né, sofreu um acidente veio a óbito. Na própria Kremer, na época, não foi acidente de trânsito? Foi acidente de trânsito, indo para o trabalho. Foi um acidente, ele estava de moto, né, e sofreu um acidente. Você perdeu o pai aos 4 anos? Aos 4 anos de idade, né. Então, depois, aos 6 anos, aí minha mãe conheceu outra pessoa, então eu tenho um padrasto hoje. Então, eu sou... Nada que uma natural na vida continua, né? Isso. Então, eu tenho um irmão de sangue, de pai e mãe, e tenho mais outros 2 irmãos que é da parte da minha mãe, então, né? São 4? São 4. E aí eu tenho um irmão de criação que é do meu padrasto, então, que veio. Então, uma família grande? Ficou uma família grande. Né? E seus irmãos são todos de Indaial ali? Todos em Indaial. Todos. Agora minha irmã está morando em Blumenau, né? Então é a caçula, é a mais nova, então ela veio morar em Blumenau, mas o restante mora tudo em Indaial. Indaial é uma cidade boa para se viver. Indaial é uma referência legal assim de cidade, de serviços públicos. Como é que é? É legal, funciona bem, só que Indaial cresceu bastante. Então, como a dificuldade de toda cidade que cresce muito, né, para ela ir acompanhando a evolução leva um tempo. Mas ela está crescendo bastante, é uma terra com bastante oportunidades. Para você que não conhece Indaial, é uma cidade aqui perto de Blumenau, uns 30, 40 quilômetros, perto de Timbó, aquela região ali do Médio Vale, não é isso? Isso, do Vale do Itajaí. E você estudou para lá, você fez os estudos do menino Jefferson? Isso, então eu estudei em colégio público,
tanto o primário como, né, ainda era o primário e ginásio, né? E depois foi o segundo grau. Então fiz tudo em Indaial. Nós somos da época, não sei se tu é dessa época, tu não parece tão... Do primário, ginásio e científico, é isso? Era o primário, ginásio e depois era o segundo grau. Segundo grau. Quando eu já fui pro segundo grau, E, então, qual foi a escola que você estudou lá? Estudei na escola básica do Encano do Norte, que é bem na divisa aqui com Blumenau. Então né? você nasceu no Encano. Mas sim, no Encano do Norte, que é divisa aqui com Blumenau. Você sabia, deixa eu fazer uma comenta aqui, que o meu falecido pai, falando em pai, ele foi um dos primeiros que, com as freiras, ia pro Encano para abrir a parte. Ele era católico, diácono, né? E naquela região do Encano, onde tinha lá umas paróquias na época. Então você nasceu no Encano ali, que é uma região de Indaial. E lá você estudou. Eu nasci no Encano do Norte, que é pela 470 ali. Cara, do outro lado. Tem do Norte, tem do Sul, tem do Encano do Leste, tem Encano Alto, Oeste. Encano Baixo, Encano do Norte. Então eu nasci no Encano do Norte. E ali eu fiz, então, desde o pré-escolar até a 8ª série. Então, dali em diante não tinha mais no bairro. Mas então, já trabalhava, não? Eu comecei a trabalhar aos 11 anos. Meu Deus, Aos 11 naquela anos. época podia. Que época nós estamos falando, mais ou menos? Já? Em 98. 98. Não é que podia. Não podia. Só que aí o meu tio tinha uma tornearia na casa dele, nos fundos assim, e eu queria trabalhar. E eu cheguei pro tio. Queria ganhar um troco. Queria ganhar um troco. Então, pedi pra ele, gostaria de trabalhar e tal, e ele pegou. Comecei contando peças, né, pra ele, lavando as peças e tal, e eu trabalhei até os 18 anos com ele. 90% das pessoas que querem muito trabalhar ali naquela fase de 11, 12, 13, 14 anos se tornam empreendedores. É uma característica de quem quer ganhar o seu próprio dinheiro, né? Isso. Ficou até os 18 anos trabalhando com o teu tio? Até os 18 anos eu se trabalhei. especializou na parte de mecânica, é tornearia, né? Então, sabia lavar uma peça como ninguém. Nossa, saía brilhando. Então, ali eu trabalhei com a parte de usinagem mesmo, então eu aprendi muito com ele. Eu acho que muito do que eu sei hoje eu devo a eles, né? Porque... Ao teu tio. Os dois tios que eram sócios, né? Então eles me ensinaram tudo, desde a leitura de desenho, conferir Posso peça. te perguntar se você era registrado na época ou era arrimo de família, trabalhava ali? Não, como era no fundo da casa dele, eu trabalhava lá junto com ele. Mas eu fui registrado depois. Assim que eu consegui a carteira profissional, aí sim. Aí eu fui registrado e trabalhei registrado até os 18 anos. Tá. Né? Lá eu podia E daí, registrar. por que não virou sócio dele, da empresa? Pois é, quando a gente é novo, a gente quer experimentar outras coisas. Aí eu estava na dúvida se realmente eu nasci para mecânica. Então eu fiquei ali, então aos 18 anos eu pedi para sair e fui para a área têxtil. Fui trabalhar na Kremer. Na empresa que teu pai tinha Meu trabalhado. pai trabalhava. Então, facilitou pelo teu pai trabalhar lá? Não facilitou. Escolheu porque era teu pai tinha Isso, trabalhado. eu tinha um tio que trabalhava lá e também ele falou, estão precisando... Mas você tinha alguma formação têxtil? Você tinha... Nada. Nada. Onde é que você estudou o teu segundo grau? O segundo grau aí foi lá num colégio perto do centro de Indaial, porque aí não tinha nos bairros, né? Então eu tive que me deslocar até o centro para fazer o segundo grau. Não era nada da área técnico têxtil? Não. Nada. E daí foi trabalhar o que na Kremer? Aí eu fui trabalhar numa máquina lá para estampar ao redor das capinhas de esparadrapo. Então eu trabalhei ali 1 ano na Plásticos Kremer, que é lá no Badenfurt. Aí as máquinas se mudaram para adesivos ali na Rua Bahia. Então eu vim junto com as máquinas. Facilitou até o... Aí eu trabalhei 6 anos na Kremer. Né? Tentei ir para a área de manutenção, porque eu vi que realmente o texto não era para mim. Começou a puxar aquela coisa da empresa do teu tio lá. Isso. Então tentei ir para manutenção. Aí como eu já tinha um salário acima do auxiliar de mecânico, eu não podia ingressar na manutenção, porque senão eu vou para outros... Tava solteiro ainda? Tava solteiro. Ainda estava solteiro. Solteiro ainda. Aí eu fui para a área de mecânica automotiva. Então trabalhei em oficina mecânica durante um tempo. Mas quando eu estava na Kremer, eu acabei estudando no Senai processos de mecânica industrial. Senai é demais, né? O Senai é formador de Senai é muito bom. Grandes líderes, né? Sim, o Senai é muito bom. E aí trabalhou no Senai para onde? Aí eu fui para trabalhar na oficina mecânica de automóveis. Então, uma oficina isso. Privada lá do... Isso, lá em Indaial mesmo. Virou para a área de... Então eu já tinha conhecimento da parte de usinagem, fui para mecânica, absorvi um conhecimento na... Quanto tempo você ficou com essa? Acredito que uns 2, 3 anos. 2, 3 anos nessa área. E agora não sei como você se tornou empreendedor. Ainda não. As oportunidades estão vindo. Então dali eu saí
para uma outra empresa, onde eu fui para a área de projetos. Então, eu fui chamado para um... Tipo projetista mesmo. Projetista mecânico. Então, em função de tudo que você aprendeu no Senai também. Isso. Aí fiz uns cursos de projetista no Senai também e tal. E eu entrei como projetista. Então, virei gerente de projetos nessa empresa. Qual era a empresa? Era a Solmec, na época. Solmec, em Blumenau. Em Indaial. Indaial. Também em Indaial. Então, eles faziam a parte de logística para transportadores aéreos, para Renner, para Avan, sabe? Empresas grandes Já assim. começou um trabalho mais... Isso. Onde um primeiro projeto que eu fiz grande lá foi uma apresentação para a Embraer. Foi o primeiro projeto que eu fiz para guardar fuselagem de avião. Puxa. Então foi um... Tá falando de armazenamento? Armazenamento para fuselagem de avião. Então... Baita projeto, hein? Cara, era gigante. Grande, né? Era gigante. Muito. E então, a gente visitava a Renner, tudo. Então eu saí de um mundo fechado de mecânica ali, onde... Para uma área projetista, para uma área mais... E a gerente de projetos. Com né? projetos grandes e tudo. Então ali eu acabei conhecendo muitas pessoas. Muitas pessoas. Aí eu entrei no curso técnico aqui do SEDUP. Comecei a fazer o técnico em mecânica, né? E aí eu, trabalhando lá, eles tinham terceirizado o serviço de solda. Então eu lidava com os clientes, tudo, e começaram a vender bastante equipamento. Aí ele chegou para mim e disse: "Ó, Jefferson, eu preciso que você fale com nossos clientes nós vamos parar de terceirizar a solda." Poxa, eu ligava para um e disse: "Pô, eu vou fazer isso aonde agora?" Eu ligava para outro: "E agora? Pô, me deixou na mão." Aí eu você vou fazer... abriu... Aí onde veio a ideia da Metal Press. Aí eu conversei com o dono, né? Expliquei a situação para ele, disse: Deixa que eu faço isso. Todo mundo tá fazendo. Vai se importar se eu pegar esses clientes para mim? Ele disse: "Não. Se quiser, fica à vontade." Aí nasceu a Metal Press. Isso. Que a tua empresa foi em que ano? 2012. Para atender uma demanda que sobrou de uma outra empresa que você Isso. trabalhava. E aí você saiu daquela empresa para trabalhar ou não ficou? Eu saí da empresa para trabalhar. Criou o CNPJ. Isso. Criamos o CNPJ e começamos a trabalhar. Então, não foi fácil. Tive muita dificuldade. Né, Você estava casado essa hora? Não, ainda eu estava namorando. Namorando. Hoje sou casado, tudo, né? Mas estava namorando na época. A sua esposa, ela é de... Ela é da área de contábeis. Não, mas ela é de Blumenau? De Indaial também. De Indaial na também. mesma rua. Na mesma rua. Aí você namora ela e tal, aí eu preciso ser... Aí nasceu uma veia empreendedora em ti de passar os problemas que os empreendedores passam, né? Isso. Aí começou, levamos bastante calote no começo, então foi bem difícil mesmo, assim, sabe, o começo. Mas a área de solda mesmo. Então a gente foi fazendo a área de solda e trabalhamos 10 anos com a área de solda. Então de 2022 a gente começou a dar um passo maior. Então a gente incorporou corte a laser e dobra CNC no processo. E no segundo bloco você vai descobrir um pouco, então agora que a gente descobriu como que o Jefferson chegou na área de empreendedor, vamos descobrir um pouco sobre a Metal Press e as novidades que ele vai trazer pra gente. Não sai daí, eu volto já, é pai bola.